Então, minha gente, vocês que estão me acompanhando, nesse segundo bloco, eu vou falar um pouco para vocês da doença depressiva, da genética, da educação dos familiares e das doenças que são concomitantes ou comorbidades. Comorbidades significam que essas doenças aparecem junto com a doença depressiva. Então, a doença depressiva ela é uma doença hereditária, genética, passa de pai para filho, ou de avô para filho, de parentes consanguíneos, não. E nisso quer dizer, você traz na sua genética. Quando a doença aparece? Olha, muito antigamente a doença aparecia por volta dos 30 anos. Depois, no século passado, já no século 20, essa doença começava a aparecer nos jovens adultos, entre 18 e 20 anos. Era o início da doença. Infelizmente, agora, nós já temos muitas crianças sendo tratadas de depressão. Por que a precocidade? Porque todo mundo está vivendo uma vida de maluco, tudo sob pressão, tudo exagerado. Criança não brinca mais, criança só tem tarefa, é corrida dos ratos. Ela tem que fazer um dever de casa tão grande que ela fica horas naquilo. Ela chega da escola cansada, mal janta, tem que sentar para fazer o dever de casa. Isso é um inferno. Isso faz qualquer criança se desgastar além da conta. Se ela tem a genética para predisposição para depressão e vive uma vida estressada já desde pequenininha, o que vai acontecer? A doença eclode mais cedo. Quanto mais cedo a doença eclode, mais problemas nós teremos ao longo da vida, menos qualidade de vida. As pessoas depressivas costumam, a média, é deprimir jovem adulto. Tem uma primeira crise depressiva, a pessoa nem leva em consideração, foi quando foi fazer um vestibular ou terminou um namoro, ficou depressiva, juntou uma coisa com a outra e a pessoa não se lembra. Depois ela tem uma segunda crise, a crise vai embora sozinha, ela volta para a normalidade, ela tem uma segunda crise. Por volta dos 20 e poucos anos, um outro desajuste, entrada no emprego, a falta de um emprego, uma briga com os pais, separação dos pais, novo desajuste. E ela entra num quadro depressivo um pouquinho maior. Aí ela já presta atenção, vai buscar ajuda na terapia, vai buscar algum tipo de ajuda. Lá pelas tantas, ela começa a ter pequenas crises. Então, ela volta para a normalidade, tem uma crise depressiva. Aí ela sai, volta para a normalidade, tem outra crise depressiva. Nesse momento, ela procura o médico e aí ela começa o tratamento. Só que quando ela fica boa pela primeira vez, ela larga a medicação. Daí a 1 ano, 6 meses, 2 anos, no máximo 5 anos, a doença tem outro aparecimento, outra depressão. E aí ela volta ao psiquiatra apavorada, dizendo que já tomou remédio, que já tentou de tudo, que ela não sara. Mas é importante explicar, essa doença ela não tem cura ainda. Nós estamos torcendo por quem fizer a descoberta da cura. Quem sabe vão botar um eletrodo na nossa cabeça, alguma coisa assim, que nós vamos conseguir um chip, uma cápsula, alguma coisa que vai lá dar o choquinho no lugar certo e vai se produzir os neurotransmissores como deveriam. Eu rezo por isso. Mas enfim, essa pessoa já passou por vários médicos, já tomou vários remédios e não curou. Então ela acha que remédio não cura. E os remédios têm efeitos colaterais. Uns engordam, outros dão sono, outros tiram a libido. Meu Deus, só coisa ruim. Não, nós temos novas medicações que não engordam, que não tiram a libido, que são melhores e que podem ser tateadas de acordo com o paciente. Infelizmente, quanto melhor a droga, mais cara ela é. Mas o governo tem dado amostras, tem feito a parte dele em alguns aspectos com alguns remédios e algumas doenças da doença depressiva para que todos recebam medicamento. Enfim, existe medicação e não é tomando só de vez em quando que você vai ficar bom. Infelizmente, quando você descobrir a fórmula que melhor age para você, você terá que tomar a medicação direto, exatamente, sem parar. Até quando? Bom, até quando a medicina melhorar, porque por hora a medicina ainda não descobriu uma medicação que cura, ponto final. Exceto o ECT, a eletroconvulsoterapia, que hoje é apenas um choquinho na cabeça, esse sim é um tratamento maravilhoso, sem tanta sequela como as pessoas acham que tem, e que
vou ficar sem memória. Não é assim, é muito mais simples. O procedimento hoje em dia é muito mais simples e ele é muito bom. Ele consegue melhorar uma pessoa até em 80%. Nós não mandamos todo mundo para o ECT. Nós mandamos algumas pessoas, as que estão com uma depressão gravíssima, as mulheres grávidas, as pessoas que não estão melhorando com as medicações, e o retorno também é muito bom. Vocês vão falar que sou louca, tô mandando os outros pro eletrochoque. Não, isso são os últimos estudos, isso é a modernidade, é a mudança de paradigma, é a evolução, é ver que não faz mal algum mesmo, que não tem sintoma, que a pessoa vai lá, toma anestésico, um relaxante muscular, faz uma estimulação elétrica pequenininha, dá uma piscada e ela já sai dali com os neurônios já funcionando melhor. Em uma sessão? Não. Geralmente são várias sessões, fazem parte de um tratamento, mas essa pessoa vai ter uma melhora a longo prazo, vai diminuir a quantidade de remédio. Eu ainda vou falar para vocês em outro bloco sobre os tratamentos não convencionais, como a meditação e a yoga, que são excelentes, e o exercício físico. Mas é importante eu deixar frisado para vocês como médica psiquiátrica. A medicina ainda não evoluiu ao ponto de descobrir um substituto para esses medicamentos. Então, as pessoas necessitam deles para voltar à atividade de trabalho, para poder ser mãe, para poder ter dignidade, para poder cuidar da sua própria vida, da sua casa, porque a depressão vai deteriorando o cérebro da pessoa e ela vai perdendo a capacidade de trabalhar, perdendo a memória, perdendo a vontade de viver, e isso é muito grave. Quem convive com pessoas deprimidas sabe muito bem disso. Viver com elas acaba estagnando quem está do lado, você fica paralisado, você fica cheio de uma carga negativa. Isso não é bom. Então, como médica, posso dizer a vocês que esses medicamentos, eles não trabalham de uma forma intoxicante, eles não são venenos, eles são fórmulas feitas para irem até o nosso cérebro, modificar como vai ser a transmissão daquele neurotransmissor. Então, no caso, por exemplo, da falta da serotonina, ele não vai deixar que essa serotonina seja reabsorvida, a pouca que é fabricada, para que você tenha um acúmulo dela. Por isso eu brinquei no outro vídeo que era como se nós estivéssemos fazendo um açude de serotonina. Se você tem uma depressão do modelo bipolar, você terá remédios que vão modular a entrada e a saída de um outro neurotransmissor, que é a dopamina, responsável pela atividade, pela inteligência, pela memória, pela vontade, pelo dormir, pelo acordar. Enfim, nós temos medicamentos que não fazem mal, mas que podem atuar de uma forma melhor. Repito, eles trazem efeitos colaterais, mas nós temos que medir e pesar a quantidade de efeito colateral para a quantidade de benefícios que você terá. Isso mesmo, porque os benefícios são muito grandes. Você volta a ter a sua capacidade de trabalho, você volta a dormir, você volta a sorrir, a ter vontade de fazer as coisas. Por isso, gente, as doenças depressivas, elas são graves. E o pior, elas vêm acompanhadas de outras doenças, como eu comecei a dizer aqui. Muitas vezes você pode ter TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ficar pensando a mesma coisa, pensamentos bizarros. Você pode ter TOC com mania de lavar a mão, contar, pular a linha. Você pode ter transtorno de déficit de atenção e não conseguir prestar atenção nas coisas. Você pode ter pânicos e ter ataques de pânico no cinema, na rua. Você pode sofrer de fobias de elevador, de avião. Você pode ter uma série de doenças paralelas que acompanham a depressão. Uma vez que você limpa a depressão, você está limpando todas essas raízes que ficam em volta também. Por isso eu recomendo mais uma vez que você cuide da sua depressão, primeiro indo ao psiquiatra. Um bom psiquiatra que você confie, que sinta que te ouve, que tenha paciência, que vai te ouvir o tempo todo, até você acertar os seus remedinhos, ok? No próximo bloco, então, eu vou falar como que a gente cuida com esses remédios.